Olá! A equipa do Learn Turkish tem uma excelente notícia. Abrimos um canal exclusivo para cada língua. A partir de agora, todas as nossas lições para falantes de português estarão apenas aqui. Vamos começar a nossa primeira lição. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Turco. Então, neste vídeo, você terá alguns insights sobre a língua turca, saberá que tipo de idioma é, verá todos os fundamentos da gramática, as diferenças em relação ao idioma inglês e também poderá decidir se é difícil ou uma linguagem bastante fácil para você aprender. Então, fique por aqui. A primeira coisa que quero salientar antes de falar realmente sobre gramática é que o turco pertence à família das línguas turcas, o que significa, embora esteja parcialmente localizado na Europa e parcialmente localizado na Ásia, não é uma língua europeia e não é também uma língua árabe, o que é um grande equívoco em relação ao turco, porque muitas pessoas em todo o mundo acreditam que o turco é uma língua árabe. Não é. Os turcos e a língua turca são originários da Ásia Central. É uma língua que tem mais de 700 anos. Há pouco mais de 100 anos, a língua oficial era o turco otomano, altamente influenciado pelo persa e pelo árabe. E o alfabeto também era o alfabeto árabe. No entanto, em 1928, o fundador da moderna República da Turquia, Mustafa Kemal Atatürk, mudou para o alfabeto latino, o que levou ao aumento vertiginoso da taxa de alfabetização. E ao fazer isso, ele também queria que muitas palavras árabes e persas fossem substituídas por palavras turcas, de modo que algumas palavras turcas antigas fossem trazidas de volta à vida e também algumas palavras novas fossem criadas. Mas algumas palavras árabes e persas ainda existem no turco de hoje, e por essa razão, às vezes, temos duas palavras com o mesmo significado e usamos ambas igualmente. Por exemplo, basit e kolay, que significam fácil em turco. Ou temos hafıza e bellek, que significam memória em turco. E na maioria das vezes, não estamos realmente cientes da origem real da palavra, então apenas usamos as duas. Ok, a maioria das pessoas pergunta, turco é uma língua difícil de aprender? Bem, depende porque o turco é uma língua aglutinante e deixe-me colocar desta forma, é um tipo de língua totalmente diferente. Quando você é um falante nativo de inglês, ou quando sua língua materna é uma língua latina ou europeia, você pode ter dificuldade para pensar em turco, porque é estruturalmente diferente. Bem, ouvi você perguntar o que significa linguagem aglutinativa? Isso significa que o turco não gosta de adicionar palavras para dar significado a uma frase. Em vez disso, ele adiciona prefixos e sufixos, e, portanto, se comporta de maneira diferente de outros idiomas que você talvez conheça. Vou te dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, a palavra confortável é rahat em turco. Se você quiser dizer desconfortável, diga rahatsız. Se você disser rahatsızlık, de repente você terá um substantivo e dirá desconforto. Se você disser rahatsızlıklar, torna-se plural. Então você pode dizer rahatsızlıkları, que significa seu desconforto. Rahatsızlıklarından significa por causa de seu desconforto. E então você pode fazer um discurso relatado e dizer rahatsızlıklarındanmış, que significaria foi por causa do desconforto deles. É por isso que em turco podemos ter palavras como que é uma palavra e significa literalmente como se você fosse daqueles que não seremos capazes de transformar facilmente em criadores de sucessos. Bem, como você pode imaginar, esta não é uma palavra turca comum e normalmente não fazemos isso. So let this not bother you. O que há de mais apreciado no turco é que é uma língua de gênero neutro. Não temos gênero, então você não pode dizer ele, ela e isto em turco. Você acabou de dizer o, que significa literalmente ele/ela/isto, mas sem gênero. Assim, em inglês, por exemplo, quando digo ele está indo, você poderia dizer que é uma pessoa do sexo masculino, certo? Mas em turco seria o gidiyor. Então, apenas olhando para a frase, você não seria capaz de dizer se é um homem, uma mulher, um transgênero, um animal ou talvez um objeto. E isso é ótimo porque não há necessidade de saber mais sobre isso, certo? Podemos apenas olhar para o contexto. E o que também é legal no turco é que não temos artigos. A palavra o não existe em turco. Você realmente tem que pensar em outras línguas, não só o inglês, mas, por exemplo, o alemão tem 3 artigos que tornam muito difícil aprender. Mas em turco, quando você quer dizer o carro, basta dizer araba, que é carro, e o carro.
Então, obrigado turco. Ao contrário dos verbos ingleses, os verbos turcos estão sendo conjugados. Isso pode parecer um pouco estranho para quem fala inglês, mas tem um lado positivo. O turco não tem verbos irregulares, ao contrário do alemão ou do espanhol. Se você quer aprender alemão ou espanhol, tem que saber conjugar verbos, e depois tem que memorizar todos os verbos irregulares, e isso enlouquece as pessoas. O turco é muito mais fácil quando se trata disso. Ok, aqui está outro fato sobre o turco. O turco é uma língua fonética. Embora muitas pessoas afirmem que não é sim. Podemos dizer, de todas as línguas que conheço, é uma das mais próximas da fonética, mas não é exatamente. Falarei sobre isso quando te ensinar o alfabeto. Você verá e entenderá. Podemos dividir a língua turca em duas. 1. Conversa casual com nossa família e amigos. 2. Fale formal e educadamente com colegas e estranhos. Perguntar a alguém, como você está? Se quisermos dizer, nosso amigo pergunta, nasılsın? E o estranho pergunta, nasılsınız? Nós dizemos. Aprenderemos tudo isso nos próximos vídeos. Deixe-me falar sobre outras diferenças na língua turca. Se quiser dizer seu nome, você pode dizer Ben Deniz. Então, eu sou Denise. Você não diria isso em uma entrevista de emprego, mas se conhecesse o amigo de um amigo, por exemplo. Em vez de eu sou Denise, você também pode dizer meu nome é Denise, que seria Benim adım Deniz. Ok, aqui está uma grande diferença na língua turca que quero destacar porque é muito importante no turco falado. Como você deve ter notado quando me apresentei, disse Ben Deniz, que se traduz literalmente como eu sou Denise. Portanto, não usei um verbo em uma frase. Por que é que? Bem, é porque a maneira real de dizer isso seria Ben Denizim, porque a palavra ser em turco é olmak, e se você quiser conjugá-la e usá-la em uma frase, você tem que dizer Ben Denizim. No entanto, geralmente não fazemos isso. Você não pode ouvir muitas pessoas dizerem isso dessa maneira. Assim, em muitos casos, no turco falado, o verbo ser torna-se redundante. Não é 100% gramaticalmente correto usá-lo dessa forma, mas é o que fazemos no turco falado. Eu sei que isso pode parecer estranho para qualquer falante de inglês, alemão, espanhol e francês, porque vocês provavelmente não conseguem imaginar como isso funciona. Como posso dizer eu sou sem usar a palavra sou, certo? Mas nós fazemos e isso não parece errado. É por isso que muitos turcos têm dificuldade em aprender inglês e em usar a palavra ser. O mesmo se aplica à palavra ter em turco. Ter significa sahip olmak, mas geralmente não usamos isso. Nós expressamos isso de uma maneira diferente. Em vez de usar a palavra ter em turco, geralmente usamos a palavra var, que é traduzida literalmente como a. Então, se você quiser uma tradução literal da frase eu tenho um carro, em turco seria ben bir arabaya sahibim. Mas na maioria dos casos, as pessoas não dirão isso. Preferimos dizer benim arabam var, que se traduz literalmente como há um carro que me pertence, mas definitivamente soa como eu tenho um carro. Então não pense que somos estranhos. Os estrangeiros realmente precisam se acostumar com o fato de que não usamos muito as palavras ser e ter no turco falado. Como eu disse, pode parecer um pouco estranho no começo, mas você se acostuma. Ok, acho que agora você já deve ter uma ideia sobre a língua turca. É tudo por agora. Vejo você no próximo vídeo. Escreva nos comentários o que você quer aprender. Terminamos a nossa primeira lição. Não se esqueçam, o resto da nossa série estará exclusivamente neste canal. Inscrevam-se e ativem as notificações. Vemo-nos na lição 2. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um gosto e se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificação para receber notificações quando postarmos um vídeo. Muito obrigado. Çok teşekkürler.